Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom dia. Espero que esteja tudo bem com todos. Espero que o ano tenha começado muito bem, né? Muitas tristezas, né? Ainda aí, né, com doença, mas com fé em Deus nós vamos vencendo. Gente, eu vim trazer um videozinho para vocês para a gente conversar um pouquinho, né? E me fazem muitas perguntas no privado, no Instagram, como eu sempre falo para vocês. E aí eu resolvi trazer também, né, pra gente já começar o ano aí com algumas dúvidas que eu acho que é a dúvida da maioria. A primeira dúvida, que engraçado que 3 pessoas me fizeram a mesma pergunta, praticamente com palavras diferentes, mas a mesma pergunta. Assim, Márcia, se alguém faz uma encomenda grande que eu não consiga atender essa encomenda, como que eu faço para não pegar essa encomenda? Né? Basicamente essas mesmas palavras. Né? A outra perguntou como que eu explico para o cliente se eu não consigo atendê-lo. Então, gente, é a sinceridade, a mesma coisa que eu respondi para elas. Uma me perguntou no privado, outra me perguntou na caixinha de perguntas do Instagram. Gente, é a sinceridade com o seu cliente. Por quê? Você se coloca no lugar do seu cliente. Você faz uma encomenda para o seu casamento, ou para um aniversário, ou digamos uma festa de 15 anos, né? Que é uma encomenda maior. E você tá lá contando, né? Por exemplo, eu já encomendei para Márcia 5.000 salgados e já tá certo, porque né, um casamento, eu atendo muitas noivas, eu sei, a noiva chega com muita coisa, com uma lista de coisas para ser resolvida. Então você tá lá tranquilo que o problema do seu salgado foi resolvido, o seu salgado já está encomendado. E aí, quando chegar um dia antes, eu te ligo e falo: olha, eu não vou conseguir te atender, eu não consegui fazer o seu salgado. Então, gente, isso não existe. Claro que problemas acontecem, né? Vou contar para vocês. Logo assim que eu abri a minha loja, eu tive um problema com a minha máquina que se resolveu muito rápido, foi uma coisa muito rapidinha, porém eu tive que ficar alguns dias sem produzir. Para quem produz, para quem já está aí no ramo, entende que a gente ficar um dia sem produzir, né, dá uma baixa aí no nosso estoque, né? Digamos assim. Então, eu tinha, ainda bem que eu tinha no estoque, eu tinha uma festa com 3.000 salgados para ser entregue, só que eu tinha um estoque, é por isso que eu falo a importância para vocês de ter um estoque, né? E aí eu consegui atender mediante eu tinha já no estoque, e algumas encomendas eu não pude pegar. Aí entra a sinceridade. Então, aqueles clientes que me procuraram, eu falei porque eu não sabia quanto tempo ia demorar para eu conseguir, porque eu moro no interior, gente. Então, essa peça ela tinha que vir de São Paulo para mim, e eu não tinha na época, eu não tinha uma outra máquina. Hoje em dia eu tenho duas, mas na época eu não tinha, eu só tinha uma, então eu não tinha como produzir à mão uma grande quantidade, não tem como. Então eu fui sincera com quem foi chegando, né? Se encaixa aí, por isso que eu tô contando essa historinha para vocês. E eu fui falando a verdade: ó, eu tive um problema com a minha máquina, eu não tenho como te atender. Não sei quanto tempo vai demorar, demorou só 3 dias para chegar, no 4º dia eu já estava produzindo, mas até então eu não sabia, né? Então eu fui sincera. Por quê? Eu poderia pegar uma encomenda e não saber, assim, né? Digamos, sem ter certeza que a máquina ia ficar pronta e no dia não ia ter como entregar. Então, a sinceridade sempre. Não tem como você não ser sincero com o seu cliente. E aí, dentro do mesmo assunto, né, as pessoas me perguntam como deve fazer o estoque. Gente, eu faço assim, eu tenho um freezer, tem um outro vídeo aí que vocês vê, eu coloco o salgadinho, os pacotes com 1 quilo de salgado. Eu, por enquanto, só estou trabalhando com um salgadinho de 10 gramas. Esse ano eu quero mudar, eu quero fazer mais algum tamanho de salgado, mas por enquanto ainda estou fazendo de 10 gramas. Então, eu tenho um freezer, né, grande, aquele de 2 tampas, que é acho que 530 litros, né?
e para esse estoque, então para esse fim. Então ele está sempre cheio com o salgado de 1 quilo. Então eu vou tirando, porque eu entrego também, eu tenho uma lanchonete, então cada um, gente, tem uma realidade, né? Eu sempre falo isso, a gente não pode generalizar. Então, às vezes a pessoa ela não tem ainda como fazer um estoque. Ela ainda não tem um freezer para estoque. Por quê? A gente começa, então a gente tem um freezer lá para colocar a carne moída, para colocar o apresentado, alguma coisa que ela tem que guardar, a carne, ela tem que ter, né, separado. Então, eu tenho freezer para guardar o frango, guardar a carne moída, apresentado em mussarela, eu coloco no outro freezer. Hoje em dia, eu já coloco no freezer que é refrigerado, né? Eu deixo ele só no refrigerador, mas quando eu comecei, essas coisas que ficavam no refrigerador, eu deixava na geladeira. Então, eu tinha uma geladeira só para isso quando eu comecei, que eu colocava o requeijão, o queijo cheddar nesse refrigerador. Então, assim, cada um tem uma realidade. Então, de repente, você está começando, porque quando eu comecei eu não tinha estoque, porque eu não tinha, eu só tinha um freezer. Então, de um lado dele eu colocava o salgado congelado e de um lado eu comprei aquele que tinha uma gradezinha, do outro lado eu colocava o frango congelado, tudo bem embaladinho, as vasilhas tampadas, e aí depois eu comprei um outro freezer para ficar ainda mais organizado. E aí eu deixava o frango, carne moída em um, né? E o salgadinho em estoque no outro. Então, você tem que ver aí a sua realidade, né? Hoje em dia eu tenho freezer só para estoque, né? É importantíssimo você ter esse estoque, porque, gente, a gente passa mal, né? Acontece um imprevisto, né? A gente que trabalha em casa, a gente tem filho, a maioria das pessoas que me segue tem filho ainda pequeno, então seu filho pode ter um problema às vezes no colégio mesmo, algum imprevisto, então você tem esse estoque que vai te salvar. Então é muito importante, as pessoas sempre me perguntam, então assim, eu conto para vocês aqui sempre no canal a minha realidade, quem me segue desde lá de começo sabe. Então eu falo a verdade, no começo eu não tinha estoque, eu passava aperto, então eu só pegava a encomenda tendo certeza que eu ia conseguir fazer. Então é a outra pergunta, né? É a sinceridade. Vocês sempre me perguntam também, gente, se eu me arrependi de ter aberto a lanchonete. Não sei porquê, mas eu acho que muita gente tem medo, né? Eu também tinha. Não, gente, eu não me arrependo de ter aberto a lanchonete. Hoje é o sustento da minha casa, é o sustento da minha família. É mais cansativo, né? Dentro dessa pergunta já tem a outra também, né? Pra gente já seguir o assunto, que é se é melhor trabalhar em casa ou é melhor ter a lanchonete. Gente, tem os dois lados. Você trabalha em casa, você tem uma liberdade a mais, né? Você não tem necessariamente cumprir o horário, né? Eu acordava muito cedo quando trabalhava em casa, né? Porque quem trabalha em casa sabe, eu gosto quando vocês comentam aí embaixo que vocês me apoiam, né? Porque tem gente que não entende, fala, você fala que tudo é muito fácil. Não, eu conto para vocês as minhas realizações, mas quem me segue de verdade, quem assiste meus vídeos sabe que eu falo a verdade. Eu não falo que é fácil, eu falo que é possível, eu sempre bato nessa tecla. Mas enfim, se você trabalha em casa, você tem como, né, ter o seu horário, acordar bem cedinho, ou então você pegar mais tarde. Já aconteceu de eu ter que levar meu filho no médico, como a gente acabou de citar, ou fazer alguma coisa, e eu pegava mais tarde e ia até de madrugada. Você tendo um ponto comercial, você já não tem tanto essa flexibilidade, porque se você abre 9 da manhã, 9 da manhã você tem que estar lá todos os dias. E se você fecha 10 da noite, você tem que estar lá até 10 da noite, né? Claro, já aconteceu comigo de ter um imprevisto, eu ter que fechar, né? Porque trabalha só a minha família, mas é muito chato, gente. Não é o indicado, principalmente se você tem um delivery. Eu, por exemplo, tirei uns dias de folga agora em janeiro,
porque eu tinha muitas coisas para resolver, mas eu já fui avisando uma semana antes, eu não peguei nenhuma encomenda para quem pediu para esse período, eu estipulei os dias, eu ia parar durante 15 dias, então já coloquei um aviso na porta, né? E já avisei antes. E agora já estou avisando que a gente vai voltar. Então, assim, você tem que ter todo um planejamento se você tem um ponto comercial, porque as pessoas contam com o seu horário. Em casa, não. Você pode, por exemplo, hoje eu não vou trabalhar, amanhã eu vou trabalhar até de madrugada, ou vou trabalhar no domingo, ou você tem essa flexibilidade. Em casa, você gasta menos também em termos, né? Em loja, em um ponto, você tem mais impostos. Geralmente você tem que ter funcionário, né? Hoje eu tenho 2 funcionários, além de mim e meu esposo, então eu tenho entregador, eu tenho agora uma pessoa que me ajuda na fabricação do salgado. Então, você tem, né, essa burocracia de assinar carteira, você tem mais gastos tendo um ponto sim, mas eu não me arrependo, graças a Deus tem dado certo. É muita luta, a gente acorda muito cedo, a gente trabalha até muito tarde, mas graças a Deus não posso reclamar, graças a Deus tem dado certo. Não é bem uma pergunta, né? Mas vocês sempre falam assim para eu aparecer mais, mostrar mais o dia a dia, né? Mostrar mais lá no Instagram o dia a dia. Gente, eu tento, mas é muita correria, né? Eu tenho um pouco de vergonha ainda, vocês podem perceber aí no vídeo. Eu não sou, eu nem gosto muito de tirar fotos, eu não sou essa pessoa assim. Eu converso muito, sou muito comunicativa, porém ainda tenho um pouco de vergonha assim de mostrar meu dia a dia. Mas esse ano eu prometo que eu vou fazer isso. Vocês me cobram muito, sempre me mandam no privado para estar mostrando mais, né? E esse ano eu vou fazer isso, vou me esforçar e vou fazer isso para vocês. E vocês me perguntam muito também sobre a modeladora, se eu me arrependi de comprar a modeladora, se vale a pena ter uma modeladora. Gente, vale a pena sim, tá? Eu sempre falo isso, vale a pena. Não aconselho ninguém a fazer dívida, né, a vender alguma coisa que seja muito necessária. Não aconselho, porque eu sempre aconselho, se você tá começando, comece a fazer à mão, para ver se você vai gostar, porque, gente, a gente tem, né, os nossos grupos, e essa semana a gente estava nessa discussão, e eu até brinquei lá que fazer salgado é um estilo de vida, porque você acaba vivendo ali, ou você eu tirei esses dias de folga, gente, eu não viajei, até por conta de muita chuva, muita enchente, né, e eu fui só alguns dias para casa da minha mãe, que é na roça, descansei. Procurei descansar, procurei organizar algumas coisas, fazer uma faxina grande, aquela que você arrasta tudo, tira tudo do lugar, da minha casa, da loja, da minha cozinha. Fiz tudo isso. Eu passei faxinando. Eu sei que muita gente vai me entender, pode deixar aí nos comentários. Quem trabalha em casa também, né, para incentivar, vocês sabem o que eu tô falando. E então, muita gente assim me pergunta sobre a modeladora. Então, assim, gente, eu não aconselho vocês a fazer dívida, né? Como eu disse. Mas é uma coisa assim, pra mim, gente, foi muito bom. Pra mim, eu aumentei, né, a minha produção. Não tem como você fazer ali manual uma grande quantidade, né? Então, assim, se você tá começando, como eu tava dizendo, é um estilo de vida, você vai ver se você vai gostar, se você vai ter lá seu domingo, seu feriado, você vai ter que estar trabalhando, gente. Isso é sinceridade. Quem trabalha em casa sabe disso. Então, se você tá ali e não tem certeza se você gosta, se é o que você quer para você, começa a fazer à mão. E aí você mostra uma vizinha, se você trabalha fora, o que acontece? Muita gente me procura e fala que tem um trabalho fora e que faz o salgado como uma renda extra, né? Hoje o salgado é a minha única renda, mas quando eu comecei seria uma renda extra, porque eu fazia faxina, né?
Então, se não desse certo, então façam isso. Se você não tem certeza que se você vai gostar, comece a fazer à mão. Eu tenho os vídeos aí no canal mostrando as coxinhas, os risoles. Comece a fazer à mão. Se você trabalha, por exemplo, você trabalha numa loja, que é uma loja grande, oferece para os seus colegas de trabalho, aí oferece para o colega do lado, leva, se você pode, se você, principalmente se você já tem um outro emprego, leva, faz umas menorzinhas, leva uma amostra, olha, eu tô começando, e começa assim, mostrando. Se você tem vergonha, mostra para as pessoas que você conhece, né? Se você é de alguma igreja, você mostra para as pessoas da sua igreja, enfim, todo mundo conhece alguém, né? Você pode ter poucos amigos, mas você tem muitos conhecidos. Então, vai mostrando, vai falando, olha, eu tô fazendo salgadinho. E aí você vai ver se você gosta desse estilo de vida. Você vai ver se você realmente você quer isso para você. E aí, sim, você dá o segundo passo, que é pensar em comprar a modeladora. Porque aí você já viu esse estilo de vida, você vai comprar a sua modeladora, você vai aumentar a sua produção, né? Você vai, por exemplo, trabalhar para um buffet. Você pode trabalhar igual eu, manter uma loja de coxinha no copo. Conheço pessoas que têm a loja de salgadinho de R$ 1. Conheço pessoas que trabalham fazendo aqui os pacotes de salgado, como eu faço também, para deixar em mercado. Eles fizeram, né, o código de barra e deixa nos mercados. Então, assim, a modeladora, ela te traz esse leque de opções, né? Porém, você tem que ver se é isso mesmo. Muita gente fala, eu tenho medo. E teve uma moça que me ligou essa semana, ela me chamou no WhatsApp, e aí ela falou, Márcia, eu tenho uma loja de roupa, eu não tenho noção de salgado, mas eu quero comprar uma máquina, não quero mais mexer com roupa pela crise, eu quero comprar uma máquina. Então, o que eu aconselhei ela? Começar a fazer à mão, porque ela não tem noção, ela não sabe se ela vai gostar. Então é isso. Agora, se você não, eu quero, é isso que eu quero para mim, vou comprar a modeladora, eu tenho dinheiro, vou comprar. Ótimo. Mas se você tem essa dúvida, começa manual para você ver se você vai gostar. Você vai fritar o salgado para o seu cliente, você vai ver se é isso mesmo que você quer, né? Então, gente, para não ficar muito longo, né, eu vou encerrar. É isso, algumas perguntas que vocês sempre me fazem. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que aí eu vou gravando o vídeo para não ficar longo, né, não ficar chato. Vocês deixam nos comentários o que você gostaria de saber, qual é a sua dúvida, se você está começando e ainda tem alguma dúvida, que eu vou responder para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido aí alguma dúvida de vocês. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal. Pode deixar as dicas, porque o canal, gente, é para o nosso sucesso, para a gente conseguir aí empreender, conseguir sobreviver juntos. Se vocês gostaram, compartilha aí com os amigos. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.